Olá, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não, da série Apometria Estudo de Casos. Sou mantenedor do espaço Vida Plena, do site Integra 7, que é uma ferramenta de integração de pensadores. Sou hipnoterapeuta, coach, Master Practitioner em PNL, sou constelador sistêmico e apômetra. Muito bem, transito com ferramentas visando o desenvolvimento integral do ser, a reprogramação comportamental e emocional do indivíduo. Pegando então um gancho nesta expertise, nesse propósito de reprogramar e ressignificar conceitos, comportamentos, emoções do indivíduo, do ser que busca a tratativa junto ao meu processo terapêutico, ao meu grupo, junto à ferramenta apométrica e tantas outras ferramentas agregadas a qual nós trabalhamos, nós vamos desenvolver um tema hoje chamado mapas mentais, que é de extrema importância para que o indivíduo entenda um pouco o que é mapa mental, qual é o seu mapa mental, emocional, comportamental, para que ele ou para que você possa assim se aprimorar no seu processo de expansão de consciência, no seu processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, emocional, comportamental e assim por diante. Muito bem. Para nós falarmos de mapa mental, nós vamos pegar duas definições advindas do coaching da PNL. Uma delas é: mapa não é território, e a outra premissa é: percepção é diferente de realidade. Muito bem, vamos destrinchar um pouco o que significa isso. Mapa não é território e percepção é diferente da realidade. Mapa mental nada mais é, nada menos é do que a construção das informações, das vivências, das experiências que estão arquivadas no nosso corpo mental, no nosso mental ou no nosso cérebro propriamente dito, se a gente partir aí de uma premissa fisiológica. Mas aí nós temos, para quem tiver a oportunidade de assistir o vídeo anterior, que foi feito sobre apometria, nós falamos um pouco sobre o agregado dos 7 corpos espirituais, dos 7 corpos energéticos, nós falamos um pouco sobre a função do corpo mental inferior e do corpo mental superior, como bancos de memória, como primeiro e segundo banco de memória, que tem uma correlação direta com o consciente, pré-consciente e inconsciente. Muito bem, mas esse não é o foco do nosso vídeo, do nosso tema. Nós vamos então abordar a questão correlacionada aos mapas mentais. Então, o mapa mental é a construção das informações adquiridas. Nós vamos partir de uma premissa, num primeiro instante, do intraútero até o momento presente de cada indivíduo. Nós não vamos considerar a variável vidas passadas neste primeiro momento do nosso estudo, desse vídeo a qual eu lhes apresento. Muito bem, a construção do nosso mapa mental emocional, que vai gerar um processo comportamental do indivíduo, ele é baseado em 3 principais pilares: família, religião e sociedade. São os principais modeladores dos nossos mapas. Cada indivíduo vai ter a construção do seu mapa mental, o próprio nome diz, indivíduo, individualmente, partindo dessas 3 principais variáveis, ou desses 3 principais conformadores ou construtores dos nossos mapas. Nós carregamos uma herança, primeiramente, genética, onde 50% paterno, 50% materno vai influenciar ou vai ajudar na conformação da construção do nosso mapa mental. Depois nós temos a convivência no núcleo familiar, constituído aí, para quem tem irmãos, para a constituição do núcleo que o indivíduo vive, que exerce uma grande força de impressão e construção dos nossos mapas mentais e emocionais. Nós temos depois, como conformador com muita força, o conteúdo religioso vivenciado naquele núcleo, podendo ser unânime dentro de um contexto a qual o indivíduo vive, ou podendo fazer parte aí de um contexto diferenciado, onde
dentro de uma família, segue-se uma religião, segue-se outra e assim por diante. Existem nas referências religiosas elementos que exercerão função, o que nós chamaremos de totem, até mesmo uma similaridade aí com uma função paterna, quando você tem um pastor, um líder religioso, um padre, que vai ajudar na conformação, na construção do nosso mapa mental emocional. Muito bem. E, por fim, nós teremos então a conformação do nosso mapa mental emocional partindo da nossa sociedade, do nosso contexto social ao qual nós estamos inseridos. Ou seja, o indivíduo que nasce no Brasil, que nasce na América Latina, ele tem uma construção mental, emocional. O indivíduo que nasce nos Estados Unidos da América, ele vai ter uma conformação mental, emocional. O indivíduo que nasce no Ocidente ou que nasce no Oriente, ele vai ter uma conformação mental, emocional impressa por esse contexto macro maior. E isso acaba consequentemente, imprimindo valores, conceitos, crenças úteis e não úteis, crenças o que nós chamaremos aqui como crenças não úteis e crenças limitantes. Todas as crenças que surgem no mapa mental do indivíduo, que passam a limitar seu processo de crescimento, de percepção de mundo, ela deixa de ser uma crença útil no seu processo evolutivo. E aí, na leitura de mapa mental emocional, quando o indivíduo está num processo de coaching, está num processo terapêutico, nós teremos então a análise desse mapa mental para a gente entender qual crença pode estar atravancando, emperrando o processo de percepção do mundo do indivíduo, percepção do seu sistema evolutivo, do seu sistema comportamental e assim por diante. Muito bem, mapa não é território. Esse pressuposto, advindo é um pressuposto básico da PNL, da Programação Neurolinguística. Ele diz que o seu mapa mental, a sua construção mental e emocional, ela não é, propriamente dito, o seu território absoluto a qual você vive. Se o seu mapa mental, se as suas experiências gravadas no seu consciente e inconsciente, nas suas memórias, na sua percepção de mundo, é individual, ela parte de uma premissa que tem a sua vivência desde o intraútero, o DNA paterno e materno, as suas experiências que são únicas. Diferente do seu irmão que come o mesmo arroz e feijão, mora no mesmo teto, tem o mesmo pai e a mesma mãe, e muitas vezes ele vai trazer um mapa mental, emocional, totalmente diferente do seu. Às vezes com algumas similaridades, às vezes com outras similaridades. Nós temos o mesmo território, mas com mapas mentais e emocionais totalmente diferentes, ou com discrepâncias, e nós não estamos levando aqui em consideração o contexto de vidas passadas, que também vai influenciar na percepção de mundo, nas experiências e não experiências que o indivíduo vai trazer na sua bagagem de vida. Mas nesse primeiro momento, vamos então levar só em consideração a vida presente, as variáveis construídas apenas na vida presente. A sua experiência é a sua experiência, a experiência do outro é a experiência do outro. Partindo-se já desse primeiro pressuposto, a gente já começa a construir um princípio de empatia para com o próximo e respeito, porque nós temos uma tendência de julgamento, nós temos uma tendência de querer imprimir o nosso mapa de percepção de mundo no mental do outro. E a experiência do outro é a experiência do outro. A experiência nossa é a nossa experiência. A nossa percepção de mundo é a nossa percepção e a percepção do outro é a percepção do outro, porque a percepção dele vai estar baseada na construção do seu mapa mental e emocional. A sua percepção estará baseada na sua construção de mapa mental e emocional. Muito bem.
E aí nós temos um segundo pressuposto, já pegando um gancho na questão de percepção, que diz que percepção é diferente de realidade. Ou seja, a sua percepção de mundo, ela nem sempre condiz com a realidade absoluta, porque a realidade externa, ela está baseada nas variáveis reais, nas variáveis concretas e nas variáveis não palpáveis, porque nós estamos aqui já começando a dar um passo no entendimento de que existem outras energias, outras dimensões, outros universos paralelos vibrando no mesmo tempo e espaço. Então, o que nós temos inicialmente é uma visão cartesiana, uma visão tridimensional, temporal de algumas questões, e nem sempre a percepção de uma realidade como um todo. Então, aqui nós temos o nosso mapa mental, emocional, construído através das nossas vivências, dentro daquele universo limitado, e nós temos como variável externa uma realidade que nem sempre condiz com a nossa realidade. Então, a percepção ou a nossa percepção de realidade. A nossa percepção, ela é diferente muitas vezes da realidade. A nossa percepção e a nossa impressão de mundo vai estar limitada de acordo com a bagagem constituída no nosso mapa mental. Muito bem. E aí, retomando a questão respeito, a questão entendimento do outro, compreensão do outro, nós podemos entender que a nossa percepção de mundo nem sempre estará correta mediante aquilo que se vê, aquilo que se sente, aquilo que se percebe, aquilo que se entende. Muito bem, se isso serve para nós, isso também vai servir para o nosso próximo. O nosso próximo tem uma percepção de mundo construído de acordo com seu mapa mental e emocional e vai ter uma visão da realidade dentro das limitações e dentro das qualidades, virtudes, defeitos e capacidade de enxergar essa realidade. Então, muitas vezes nós temos uma percepção distorcida de uma situação, nós temos uma visão por uma ótica de uma situação, e essa situação, ela quando olhada por um outro prisma, ela pode ter uma conotação totalmente diferente. Partindo dessa máxima, dessas duas máximas, onde mapa não é território, onde percepção é diferente de realidade, nós já temos subsídio o suficiente para entender um pouco e compreender a ação e reação do outro mediante uma situação. As escolhas assertivas ou não assertivas. Nós temos dentro de um contexto o pré-julgamento, a definição de certo ou errado. E aí eu costumo dizer em curso que no nosso trânsito de crescimento e de evolução não há certo e errado, não há céu e inferno, não há pecado, não há, essa construção distorcida que nós temos de bem e mal. O que há, sim, é um trânsito de aprendizado do espírito, uma caminhada de experienciações onde o indivíduo, transitando de forma assertiva ou não assertiva, ele vai construir o seu respectivo mapa mental, emocional e assim sucessivamente, construindo e desconstruindo, e consequentemente ele vai aprimorando ou desenvolvendo o que a gente vai chamar de expansão de consciência, para que ele possa fazer escolhas mais assertivas e menos escolhas não tão assertivas. Toda ação produzida no universo vai causar uma reação. Toda ação que ele produzir no universo vai fazer com que ele tenha um caminho, um trânsito, uma percepção, um aprendizado, e consequentemente o universo vai trazer uma percepção de mundo, uma devolução de uma chamada reação, fazendo com que o indivíduo vá aprendendo nesse trânsito e mensurando os resultados, e com isso significando, ressignificando o seu mapa mental, emocional, construindo então assim o seu mapa comportamental. Muito bem, nós podemos pegar um exemplo aqui de uma construção de mapa mental. Quando criança, todos já devem ter passado por essa experiência, onde a criança aprende a engatinhar e vai em direção a uma tomada, e a mamãe fala assim: não põe o dedo na tomada que dá choque, não põe o dedo na tomada que dá choque.
Muitas vezes essa informação já é o suficiente para o indivíduo construir no seu mapa mental, não pôr o dedo na tomada, que dará choque. Muitas vezes o indivíduo terá que passar pela experiência prática de colocar o dedo na tomada, tomar o choque, para que ele consiga registrar no seu mapa a experienciação do choque. Haja visto que a palavra choque é uma palavra abstrata e o indivíduo não consegue fazer a cognição disso e assimilar o que significa choque. A partir deste momento, dessa experiência, uma experiência não muito assertiva, faz com que o indivíduo tenha na sua construção, no seu mapa, a premissa de que colocar o dedo na tomada vai trazer uma experiência não muito agradável. Muito bem. E aí, nós vamos fazer agora uma leitura baseada na construção dos 7 corpos energéticos, principalmente de um corpo chamado corpo búdico. Tá? Nós vamos, num primeiro instante, fazer uma recapitulação aqui bem rápida da função dos 7 corpos. Nós temos, então, o corpo físico, que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão física ou na terceira dimensão. O corpo etérico, que é o corpo energético, o corpo da vitalidade. O corpo astral, que é o corpo das emoções, onde as emoções são impressas no corpo astral, onde o exercício do sentir, ele transita pelo corpo astral. Depois nós temos o corpo mental inferior, que é o corpo da cognição, também conhecido como mental concreto, ou primeiro banco de memórias. Tá? Similar aí, se a gente fizer uma analogia a um computador, seria a memória RAM de um computador. Depois nós temos o corpo mental superior, que é o corpo também conhecido por mental abstrato, o corpo responsável pela criatividade, do desenvolvimento da subjetividade do indivíduo. Também está muito diretamente ligado ao inconsciente, tá? E nós chamamos de segundo banco de memória, onde as experiências vividas pelo indivíduo, ele passa então pelo corpo físico, corpo etérico, o corpo astral vai processar a questão do sentir, o corpo mental inferior vai fazer toda a cognição, toda a primeira análise racional. Se aquela informação for importante, ela vai ser arquivada, vai ser transferida para o segundo nível de memória, que seria o mental superior, e o mental inferior então passa a descartar aquela informação, dando sequência ao seu trânsito de experienciações. Muito bem. Depois nós temos o corpo búdico, que é a sede de 3 almas, ou a sede de 3 elementos que são classificados então pela literatura espiritualista esotérica, chamada de alma moral, alma intuitiva e alma consciencial. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas 3 almas, qual a função dela e qual a correlação com os mapas mentais e emocionais. Muito bem. E por fim nós teremos o corpo átmico, que é chamado de centelha divina, ou a sede de todas as leis cósmicas universais, onde há aquilo que se chama de pedacinho de Deus ou perfeição, está contida aí na essência do espírito contido no corpo átmico. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre alma moral. A alma moral é um elemento contido no corpo búdico, responsável. Antes de a gente abordar a alma moral, eu queria dizer que todos esses corpos, eles possuem uma conexão vertical, onde a informação desce e sobe, existe uma bilateralidade, palavra difícil, trava-língua, bilateralidade, onde a informação ela desce e sobe constantemente, onde o intercâmbio de energias e de informações que vai desde a dimensão física até a dimensão átmica, ela está em constante movimento, tá? Numa velocidade superior podemos dizer aí a velocidade da luz. O pensamento do espírito, ele transita na velocidade do pensamento. Muito bem. Voltamos então à questão da alma moral. A alma moral é uma bagagem de informações contidas no indivíduo relacionado à localidade e temporalidade no seu processo encarnatório. Ou seja, todas as leis, ou pelo menos um pacote de leis básicas do indivíduo,
encarnante, em certa temporalidade, em certa geografia, faz com que ele tenha informações necessárias para transitar dentro daquele meio. Deixa eu ser mais claro no que eu estou colocando, exemplificando. Um indivíduo que nasce na geografia Brasil, no ano de 2015, ele tem certas leis e conceitos morais incutidos dentro desse contexto social e temporal. O mesmo indivíduo que nasce no ano de 2015, no Oriente Médio, ele terá conceitos morais atrelados diretamente à sua geografia, à sua espacialidade e temporalidade. Por que temporalidade? Porque o mesmo indivíduo que nasce no Brasil no ano de 2015 possui conceitos morais incutidos na sua alma moral, diferente de um indivíduo que nasceu no ano de 1950. Vamos trazer para um exemplo prático aqui. Uma mulher no ano de 1500 certamente seria taxada de louca ao transitar, por exemplo, numa praia no Rio de Janeiro. Embora em 1500 nós não teríamos o homem branco presente ainda, a gente sabe disso, na nossa história, mas só fazendo um paralelo aqui, vamos avançar um pouco no tempo. No ano de 1800, pronto, avançamos um pouco no nosso tempo cronológico. Diferente da mulher hoje ter a liberdade, ter a liberdade de expressão e de trânsito, por isso sem ferir os seus valores morais ou sem ferir os valores sociais. Muito bem, isso está diretamente ligado não só à geografia, mas principalmente à temporalidade. Conforme o tempo, a variável tempo vem se discorrendo ao longo da nossa história, os valores, as crenças, elas vão se transformando. Por isso que a gente pode dizer que as verdades elas são absolutas num espaço-tempo, mas elas são relativas, pensando nessa temporalidade, espacialidade mais dilatada. Muito bem, aquilo que era verdade absoluta há alguns anos, há um século atrás, ela deixa de ser uma verdade absoluta e passa a ser uma verdade relativa, porque uma nova verdade se instala nesse momento, assim que os conceitos, as regras, os valores, a ciência se desenvolve e o homem expande a sua consciência. Muito bem, vamos pegar um outro exemplo agora de geografia. O trânsito de uma mulher na geografia Brasil hoje, por exemplo, topless no Brasil hoje, ele terá uma conotação junto à nossa sociedade, ao contexto impresso na nossa sociedade, diferente de uma mulher que vá na praia de Saint-Tropez, na Europa. Um outro exemplo, se nós tivéssemos hoje a oportunidade de andar de sunga em plena Avenida Paulista, a nossa alma moral diz, não faça isso, porque há um valor incutido em não andar de sunga em pleno ano de 2015, mesmo que na Avenida Paulista. Mas andar de sunga ou maiô e biquíni numa praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar, qualquer praia litorânea aqui de São Paulo ou do Brasil, não terá a mesma conotação moral. Muito bem. Acho que fica claro aqui para vocês o que é temporalidade e espacialidade ligada à alma moral, ok? E aí nós vamos então à alma intuitiva. A alma intuitiva ela tem uma função muito importante. Ela vai trazer
todas as experiências gravadas do processo vidas passadas. Todas as experiências, embora arquivadas no nosso inconsciente, embora arquivadas no nosso corpo mental superior, elas estarão, de certa forma, sendo gerenciadas para que o indivíduo consiga, para que o indivíduo não retroceda no seu processo de aprendizado. Pedida. Muito bem. Voltamos então agora à próxima alma. Essa aqui é a Gaia. Muito bem. Seguimos então com a alma intuitiva. Qual é a função da alma intuitiva? Nós temos os bancos de memória contidos no nosso corpo mental superior, que traz todos os registros das nossas vidas anteriores. Muito bem. Nós chamamos isso de informações contidas a nível de inconsciente. E nós temos no corpo átmico o gabarito principal, o gabarito master, onde todas as leis cósmicas universais estão gravadas lá. A perfeição, aquilo que é dito como perfeição divina, está contido então em nós, sim, no corpo átmico. A alma intuitiva, ela vai fazer com que um indivíduo faça uma leitura, uma gabaritagem entre o gabarito master e as experiências vividas entre vidas. E aí, quando o indivíduo transita por esta vida e faz uma experiência, a sua alma intuitiva vai fazer a seguinte análise. Essa experiência foi validada? O indivíduo, gabaritando com as experiências das leis cósmicas universais, a experiência está ok? O indivíduo aprendeu com esta lição? Sim, ok. E aí a informação ela é arquivada e o indivíduo passa para um próximo nível. Não aprendeu com a situação, a alma intuitiva diz, desce a informação para os outros bancos de memória e reexperiencia. Então, o universo, através dessa dinâmica, vai fazendo com que o indivíduo repita determinadas lições, passe por determinadas experiências, valide determinadas experiências, aprenda com determinadas experiências. Se essa experiência trouxe aprendizado e o indivíduo cumpriu a função chamada aprendizado com essa experiência, a experiência ela vira de página. E aí nós temos então a chamada roda kármica, onde o indivíduo ele vai ficar rodando em torno de uma experiência, gravitando em torno de uma experiência, e essa experiência ela não será liberada da sua roda kármica enquanto o indivíduo não aprender com essa experiência. Diferente do que muitos acreditam, que o karma é algo negativo, na verdade o karma nada mais é do que uma roda, tá? Uma roda de aprendizado. Enquanto o indivíduo não transitar por aquilo, enquanto o indivíduo não aprender o que ele tem que aprender com aquela experiência, e quem faz esse medidor entre o aprendido e não aprendido é a chamada alma intuitiva. Muito bem. Lição aprendida, o indivíduo sobe para um próximo nível. Eu costumo fazer um exemplo aqui com fases de videogame. Para quem joga videogame, vai entender muito bem a analogia de funcionamento da alma intuitiva. Quando você está jogando videogame, nessas fases lineares, por exemplo, como um jogo Mario Bros., você vai caminhando durante a fase adquirindo skills, adquirindo habilidades e crescendo nas suas habilidades ao longo da sua trajetória dentro de uma fase do videogame. E ao final da fase sempre há um chefão, sempre há uma experiência mais dificultosa, onde você terá que utilizar todos os skills adquiridos e aplicá-los, e se você for assertivo, você vence o chefão. Se você não for assertivo, você morre e você volta para o começo da fase. Muito bem. Ou pelo menos para alguma etapa da fase, tendo que percorrer novamente algumas etapas até chegar ao chefão. Uma vez vencido o chefão da fase, você passa para a próxima fase com os atributos adquiridos, seguindo adiante e evoluindo. Basicamente, o nosso contexto vivencial de aprendizado é esse. Nós passamos por determinadas experienciações,
por determinadas vivências, nós vamos adquirindo skills em pequenas vivências no nosso dia a dia, em N aspectos, e em certo momento de nossa vida haverá uma experienciação mais dificultosa, entre aspas, onde nós teremos que utilizar esses skills, colocar em prática esses skills, essas habilidades, para que nós possamos vencer ou não essa situação, aprender ou não com essa situação, transpondo sim por uma próxima fase, subindo de nível, adquirindo assim então expansão de consciência, habilidade e evolução em N aspectos da nossa vida. E com isso vai sendo feita a construção do nosso mapa mental, emocional. Quanto mais amplo for o nosso mapa, maior é a nossa habilidade entre o trânsito de vida em todos os aspectos, familiar, afetivo, cognitivo, comportamental e assim por diante. Aí nós podemos até trazer, eu vou colocar aqui na tela a roda da vida, uma ferramenta utilizada em coaching para fazer uma medição de como é que está os seus skills em cada área, em cada pilar, normalmente dividido aí em 10, 12 pilares de desenvolvimento humano. Muito bem, depois nós temos então a chamada alma consciencial, que é a consciência propriamente dita, não o nosso estado de consciência, mas é a nossa consciência ou a alma mais próxima da centelha divina, mais próxima das leis cósmicas universais. Nós costumamos dizer que no fundo, lá no fundo, nós sabemos o que é certo, o que é errado, ou o que é bom ou o que é ruim para nós. O nível intelectual não é premissa de desenvolvimento moral. Nós temos aí alguns exemplos, como por exemplo Adolf Hitler, um grande líder, e aí eu vou colocar entre aspas a palavra líder, porque líder ele dá direito a você de escolhas, e Adolf Hitler não era um indivíduo que dava direito de escolhas aos seus seguidores, ele impunha, e um líder ele não impõe, mas vamos utilizar a palavra líder aqui. Foi um grande líder que utilizou o seu intelecto, de grande intelecto desenvolvido, mas com baixa moral. Muito bem, abrindo esse parênteses então na nossa explicação, a alma consciencial, ela estará então atrelada muito que diretamente ao corpo átmico, trazendo aí uma gabaritagem entre as leis cósmicas universais, não só as leis que regem a nossa geografia, a nossa temporalidade, o nosso planeta, mas todas as leis que regem o universo. E quanto mais evoluído ou quanto maior é a sua consciência, maior é a expansão consciencial do indivíduo, quanto maior é o seu mapa, maior é a facilidade de acesso ou compreensão às chamadas leis cósmicas universais. Nós estamos hoje engatinhando para este trânsito de compreensão do macro, de compreensão das leis que regem não só o nosso lar, que regem a nossa vida, que regem a nossa geografia, a nossa pátria Brasil, que regem o nosso planeta, mas que regem o nosso universo como um todo, que regem o nosso sistema solar, a nossa galáxia e tantas outras possibilidades que a ciência aí vem desvendando e tantos outros eixos vem desvendando. Muito bem, nós temos então aí uma breve explicação sobre a alma moral, a alma intuitiva e a alma consciencial. E aí, já discorrendo e voltando ao tema mapas mentais, esse tema ele é muito estudado e conhecido hoje dentro da dinâmica da PNL, dentro da dinâmica do coaching e de outros processos modernos de terapia, mas com abordagem anexa aí junto à questão da alma moral, alma intuitiva e alma consciencial. Essa foi um primeiro passo, uma primeira tentativa de apresentar uma interligação entre esses elementos
com a construção do nosso mapa mental, consequentemente mapa emocional e assim por diante. Muito bem. Voltando ao começo do nosso vídeo, que nós estávamos falando da importância dessas informações, do mapa mental, da compreensão, da forma de construção dos nossos mapas, dos dois pressupostos, onde mapa não é território, onde percepção é diferente de realidade, para que a gente possa, a partir disso, observar a construção do nosso mapa mental, como o nosso mapa mental foi, está sendo ou será construído, a necessidade de revisitação de algumas crenças que muitas vezes elas não têm mais função na nossa vida, elas perdem a validade, a funcionalidade a partir do momento que a gente evolui, expande a nossa consciência e se desenvolve. Eu lembro-me de uma experiência com um pai velho certa vez, e ele dizia para mim assim: filho, desapega, desapega. E eu não entendia muito bem. Naquele momento eu pensei que ele estava falando de alguma questão material, sei lá, do meu carro, da minha casa, dos meus bens materiais, de dinheiro. E depois de certo tempo a ficha me caiu. Quando eu entendi que ele estava dizendo: desapegue de algumas crenças, de alguns valores adquiridos, de algumas verdades, não valores, de algumas verdades adquiridas e aprendidas em certo momento. Elas serviram num certo trânsito da sua vida. Neste momento, você necessita desconstruí-las para reconstruir novas informações. Ele trouxe um ensinamento que é muito útil hoje nos trabalhos a qual eu desenvolvo, que de uma forma muito sábia, ele fez a analogia do copo cheio, meio vazio. E ele disse para mim assim: sempre que você for aprender algo, ou for transitar nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos com a espiritualidade, deixe o seu copo meio cheio, meio vazio. Não dispa-se de todos os seus conceitos, mas deixe espaço para que novos conceitos sejam experienciados e vivenciados. E com isso, você abre oportunidade no seu mental para que crenças sejam desinstaladas, reprogramadas, ressignificadas, e novas crenças sejam instaladas naquele local, naquele banco de memória e assim por diante. Nós, em processo terapêutico, nós tomamos um grande cuidado de respeitar a crença do cliente quando ele chega ao consultório, de respeitar a crença do aluno quando ele chega aí num curso conosco, mas em determinados momentos é necessário que haja uma ação mais pontual para que certas crenças sejam colapsadas, né, confrontadas, analisadas, se há falsa lógica, se há processos limitantes, e uma vez desconstruída uma crença, a possibilidade de se instalar uma nova crença, uma nova verdade, para que ela seja útil naquele processo, naquele time do indivíduo. E aí, o grande segredo aí no processo terapêutico, no processo na lide com o ser humano, é entender um pouco, compreender um pouco a construção do mapa mental e emocional do indivíduo, entender a forma de percepção do indivíduo, para que tenhamos ações e formas mais efetivas de atuação quando a gente quer transmitir uma informação e assim por diante. É quase que impossível você inserir uma crença no mental do indivíduo, inserir uma informação no mental do indivíduo sem desconstruir ou sem permitir que essa informação seja desconstruída pelo indivíduo. Nós temos que respeitar uma lei chamada livre-arbítrio, que é o direito de escolha do indivíduo e o direito de optar entre transitar pela experiência ou não, de assimilar essa crença ou não. E isso varia do tempo de resposta de cada um, da capacidade de percepção do mundo de cada um, da capacidade de percepção, de assimilação e assim por diante. Nós, pelo menos nós como encarnados, nós podemos ser facilitadores mas não violadores do processo. Nós temos que respeitar o outro. Eu acho que dentro o ensinamento maior desse estudo, embora um pouco técnico, seja o entendimento da palavra respeito e compreensão.
Para haver respeito, o primeiro caminho é a compreensão. A compreensão de que o meu mapa é o meu mapa, o mapa do outro é o mapa do outro. Que mapa não é território, que percepção é diferente de realidade. Com esses três pressupostos, a gente consegue então construir um processo de compreensão para com o outro, e a compreensão vai anteceder e consequentemente gerar um efeito chamado respeito. Nós temos uma ansiedade hoje de entender o conceito de amor, amor cósmico, de amor que o Cristo veio trazer junto ao planeta, e o grande segredo nesse primeiro instante, como a evolução não dá saltos, é desenvolvermos algo chamado respeito. Para construir respeito, precisamos construir a compreensão de que o meu mapa foi construído através dos pilares vivenciais a qual eu transitei. O mapa do outro é o mapa do outro. Com isso, nós teremos então um mundo chamado envolvido de um outro elemento chamado tolerância. A partir da compreensão, nós vamos desenvolver tolerância e construir o respeito. Muito bem, agradeço aí a paciência de todos, agradeço a audiência de todos. Acessem o meu site www.fabionasa.com.br, onde eu tenho diversos textos sobre o assunto desenvolvimento humano, sobre apometria, os vídeos da série Apometria, estudo de casos, e apometria porque sim, apometria porque não, e alguns outros estudos. Acessem www.integra7.com.br, é um portal onde nós temos a reunião aí de diversos pensadores, diversos conscientistas, que é uma terminologia cunhada por nós, que traz textos, pensamentos, reflexões sobre pessoas que vêm buscando desenvolvimento humano em diversas áreas da humanidade. Religiosa, não religiosa, filosófica, não filosófica. Muito bem, acompanhe os nossos estudos, obrigado pela oportunidade e até a próxima.